E ele diz o seguinte: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. O que eram os pães sem fermento? Os pães sem fermentos eram uma festa também chamada dos pães asmos, uma festa judaica instituída por Deus, que acontecia logo após a Páscoa. Eram duas festas. A Páscoa era uma festa, os pães asmos eram outra festa, mas elas eram encadeadas, elas eram vistas como uma festa apenas. E daí, Lucas diz que chegou o dia dos pães sem fermento. O que o judeu precisava fazer? Ele precisava tirar da casa dele todo e qualquer fermento. Dentro da casa dele não podia ter fermento, porque o fermento dava uma conotação de corrupção. E Deus queria que ele tirasse. Essa não era uma ordem do sacerdote, dos líderes religiosos, mas era uma ordem do próprio Deus, que eles obedeciam. Essa festa era celebrada no mês de Nissan, que compreende mais ou menos o nosso março e abril. Por quê? Março ou abril, depende do ano. Porque o calendário Israel naquela época começava com o aparecimento da primeira lua nova. Ela marcava o início do mês. Então, essa festa instituída por Deus tinha como propósito de trazer à memória deles a saída do Egito, a libertação desse povo. E Deus criou orientações muito bem definidas, muito exatas, para que o povo obedecesse. E o pessoal precisava seguir essas orientações. Se você olhar na sua Bíblia, Êxodo 12, 13, tem isso muito bem narrado e bem detalhado, você pode ver lá. Lucas disse que devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Por que esse cordeiro devia ser sacrificado? Esse cordeiro devia ser sacrificado de acordo com a orientação que Deus dava. Olha só o que a gente encontra lá em Êxodo 12, versículos 5 e 6. Diz assim: o animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, havia uma orientação: deveria ser morto ao entardecer, e Jesus, orientando eles ali, ele fala, vão preparar a Páscoa, vão preparar essa refeição da Páscoa. E o cordeiro precisava ser morto ali em Jerusalém, no pátio anterior ao templo. Então toda a população devia levar para lá um cordeiro. O cordeiro não podia ser comido por uma família pequena, ele tinha que ser comido por um certo número de pessoas, o suficiente para comer todo o cordeiro. E Êxodo mostra como havia orientações muito claras e rígidas para isso. Então, eles vão preparar. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. E era muito trabalho que eles tinham. Eles tinham que pegar o cordeiro. O texto não disse se esse cordeiro já estava comprado ou não. Eles tinham que sacrificar o cordeiro lá no templo. Eles tinham que organizar tudo que diz respeito à sala, ao lugar. Eles tinham que comprar os pães asmos para o jantar, porque Deus só não dizia como ia acontecer, mas sabe de uma coisa? Ele dizia também como deveria ser o cardápio: ervas amargas, a salsa, o vinho. Então eles têm essa responsabilidade de ir preparar tudo aquilo.